Olá, tudo bem com você, né? Professor Edivan aqui. E hoje a gente vai gravar mais uma videoaula falando sobre ondulatória, né? Hoje aqui a gente vai dar continuidade, né, na série de vídeos que eu estou gravando aí. Lembrando que esses vídeos, né, destinados mais para os meus alunos do ensino médio. Então aqui a gente está aprendendo o básico, né, para a gente estar entendendo aí e tá, né, dando uma atualizada no nosso aplicativo de física. Então, com isso, a gente vai dar continuidade no assunto de ondas, onde a gente já falou os seguintes aspectos. A gente já citou sobre natureza das ondas, que é mecânica, eletromagnética. Hoje a gente sabe que uma onda só transporta energia, ela não transporta matéria, né? A gente já resolveu alguns exercícios relacionados. Agora a gente vai estar falando de uma outra parte aqui também, né, onde a gente está falando sobre a classificação das ondas, né, que a gente deparou em algumas literaturas, ou também eu gosto de trabalhar com meus alunos sobre as direções, que a gente tem duas aqui. Então vamos lá, a gente vai organizar e vai estar entendendo um pouco sobre isso. Para começar, né, revisando de novo, uma onda é uma perturbação que acontece em algum meio. Como assim uma perturbação? Um exemplo que eu sempre cito: você tem uma bacia com água, né? Você colocou água, tá lá tudo tranquilo, não tem nenhuma ondinha formada, você vai lá e joga uma pedra dentro. Com isso, você está gerando uma perturbação dentro daquele meio, né? Então ela estava em equilíbrio, em paz, igual eu cito em sala. Você joga uma pedra lá dentro, você faz uma perturbação. Ela estava em paz, por que você perturbou? Então, essa perturbação vira ondas. Né? E hoje a gente entende que a gente está estudando sobre onda mecânica, precisa de matéria, né? Matéria essa só do líquido e gasoso, estados mais comuns do nosso cotidiano, né? E também onde não tem matéria, que é um outro meio, que a gente chama de vácuo, que são as ondas eletromagnéticas que podem propagar tanto no vácuo e onde tem meio material. Depois disso, a gente já sabe que uma onda só transporta propagando, levando energia, tranquilo. Então vamos lá, vamos entender mais um pouco sobre as ondas. Quando a gente fala das ondas, ela tem dois tipos de direções quando ela está acontecendo. Quando ela sai da fonte e chega num receptor. Fonte e receptor, esse momento agora, né? Eu falo e vocês aí, através de algum tipo de dispositivo para audição, vocês estão me ouvindo, né? Ou quando eu cito em sala de aula, a onda propaga, né? Eu falo, meus alunos me escutam. Aqui, claro, que tem todo um dispositivo convertendo minhas ondas mecânicas em um sinal elétrico, em ondas eletromagnéticas, depois é convertido. Mas de toda forma, aqui a gente vai entender o básico da natureza. Quando essa onda é formada em uma certa fonte e chega num receptor, né? Quando seja você acender uma luz e ela está iluminando até você. Como que essa onda chega até nós? A gente tem propagação e vibração. Então a gente vai estar entendendo um pouco mais sobre isso. Então, voltando aqui, a gente vai ver o seguinte: as ondas, em questão de direção, que a gente fala classificação também, eu tenho propagação e vibração. O que é isso? O que é propagação? Propagação é a onda sair da fonte e chegar num certo receptor. Quando a gente fala que a fonte sai da fonte e chega no receptor, a gente está falando que ela está propagando. E como a gente já sabe agora que uma onda, quando ela sai de uma fonte e chega em um receptor, ela também está levando energia. E como que ela leva energia? Vibrando as partículas do meio, né? Seja do meio ou seja onde não tem, ela vai vibrar de alguma forma. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então primeiro a gente vai analisar a propagação. Propagação, coloquei entre parênteses aqui, movimento, sai da fonte, chega no receptor, tranquilo. A gente tem de três formas. Eu tenho um tipo de onda que é unidimensional, que essa onda ela só propaga, ela sai da fonte, chega no receptor em uma direção, né? Então unidimensional é que é uma onda que vai só para uma direção. Que exemplo a gente tem, professor, de uma onda unidimensional? Nós temos, né? Deixa eu só organizar aqui. A gente tem o seguinte: a gente tem um exemplo de ondas geradas em cordas. Quando a gente faz uma onda gerada em corda, né, ela só vai para uma direção. A onda está propagando, né? Você tem uma corda, você foi lá e fez uma onda nela. Ela, aquele calombo, né, que vai viajando ali,
é uma onda unidimensional, ela só vai para uma direção, só para frente. Então, o exemplo de onda gerada em corda é um exemplo de uma onda unidimensional, que vai para uma direção só. Fonte, você fez, a onda propaga até chegar a um outro lugar, né, num receptor, então ela só vai para uma direção. Fechou. Agora, propagação, quando a gente fala bidimensional, é um tipo de onda que ela propaga para duas direções. Exemplo básico que a gente tem no nosso cotidiano é quando você tem lá uma bacia com água, eu volto a retornar nesse exemplo, você joga uma pedra lá dentro, ou qualquer outro objeto que vai gerar uma perturbação. Essas ondas vão propagar nesse sentido. Aí eu classifico, né, em sala, direita e esquerda, ou para frente e para trás, do jeito que você achar melhor. Então, com isso, a gente entende que a onda vai propagar bidimensionalmente, em duas direções. A fonte é aquela perturbação que aconteceu ali no momento. A pedra foi jogada, então a onda fez isso, ó, começou a propagar para duas direções. Exemplo, então, ondas na superfície da água. Ondas na superfície da água. Vou colocar H2O aqui. Então, só exemplo de ondas bidimensionais também. A gente tem N exemplos, mas o conceito, a ideia aqui é a gente começar a aprender, né, entender, diferenciar. Depois a gente classificações de ondas, a gente vai trabalhando exercício para entender isso melhor. Outro exemplo que eu tenho de propagação, lembrando, é a onda sai de uma fonte e chega no receptor. A gente tem tridimensional, todas as direções. O que é isso? Uma onda, né? Aqui ainda ficou faltando um acento, agora corrigindo aí. É uma onda onde ela sai da fonte e chega no receptor que tiver em qualquer direção em volta dele. Exemplo que a gente tem é o som e a luz. A luz, quando você acende ela ilumina para todos os lados, né? Às vezes assim, eu já quebro essa dúvida, né? Às vezes quando você compra uma lanterna, a gente tem um formato geométrico ali, né? Na ponta da lanterna, um formato tipo cônico, que é para a luz ela se concentrar e ter mais uma direção só. Mas se você desmanchar a lanterna e deixar só aquela lâmpada e acender, o que vai acontecer? Ela vai iluminar como se fosse uma lâmpada, claro, não com a mesma intensidade, a mesma potência, né? Mas assim, é uma onda que propaga em todas as direções. O som também, o som propaga em todas as direções, quando a gente fala em sair da fonte e chegar no receptor. Então o som também é tridimensional, ele vai para todas as direções, né? Eu brinco com os meninos, falo, coloca um celular na mesa, lá no deserto, liga ele na sua melhor música, ou uma caixinha de som, aumenta o volume máximo. Cara, se você estiver em cima, você vai ouvir, se você estiver embaixo da mesa, do lado, tudo mais. Claro, o lado que o alto-falante está virado vai concentrar mais a propagação, né? Você vai ter uma melhor qualidade de som, mas isso não inibe o som ser tridimensional. Então o som é um exemplo de onda que propaga para todas as direções, né? Continuando aí, a gente tem vibração, né? Então, pulando aqui para vibração, a gente está falando de energia. Lembrando, propagação é movimento, a onda sai da fonte e chega no receptor. Ela tem três jeitos, ou só de um que ela vai só para uma direção, ou um que ela vai para duas direções, ou de um outro método que ela vai para todas as direções. Então é unidimensional, bidimensional e tridimensional. Tranquilo. Agora a gente vai entender o seguinte, a onda só não propaga levando energia? Como que ela vibra essas partículas para levar energia? Então a vibração é o que? Energia, está associada à energia. A gente tem longitudinal, transversal e mista. Lembrando que essas classificações que eu coloquei aqui é a ordem que eu acho melhor. Literaturas trabalham diferente de mim, tem literatura que nem trabalha vibração mista e assim por diante. Então vamos lá, vamos entender os conceitos básicos. Longitudinal é uma onda que a direção de vibração é paralela à propagação. O que é paralelo? A onda está indo em linha reta na horizontal, a vibração também, ela acompanha. Exemplo que a gente tem o som. O som, quando a gente para analisar aqui, ó, ele propaga indo para essa direção, né, na horizontal, e a vibração, vou deixar de laranja aqui a propagação, vou escrever aqui um P, né, de propagação,
E sua vibração, vou fazer de vermelho, vibração, também é a propagação na horizontal e a vibração também. O som em meios fluidos, ele comprime e expande, ou faz compressão e rarefação. Então ele vai comprimir e rarefazer as partículas do meio. Então a direção de vibração longitudinal é paralelo à vibração. Exemplo que a gente tem sons gerados em fluidos. Então quando a gente classifica um som longitudinal é porque a gente está dizendo que a vibração é paralela à propagação. Os dois estão indo na mesma direção. Então está acontecendo na horizontal, a vibração também na horizontal. Exemplo que a gente tem o som que a gente produz. Né, seja você falar, seja uma caixinha de som, seja um carro de som, seja o cara vendendo com aqueles carros, né, vendendo doce na rua ou comprando latinha, seja qualquer tipo de som que a gente escuta. Então todo tipo de som, ele no estado fluido, gás, líquido e vapor, ele é longitudinal. Então a gente tem essa direção de vibração, é como que ele empurra e transfere essa energia, né, de vibração através do meio fluido. Outro exemplo que a gente tem, a vibração é transversal, né? O que é uma vibração transversal? A direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Então vamos lá. A onda está propagando, vou tentar fazer de outra cor aqui. A onda está propagando nessa direção, na horizontal. Propagação, ela está indo para a horizontal. Tranquilo. Só que a vibração dessa onda, o que acontece? A vibração da onda está perpendicular, está na vertical. A onda está indo assim, ó. Isso que é uma onda gerada em corda. A onda está indo na horizontal, só que a vibração, como ela está levando essas partículas, é o que? Na vertical. Então é perpendicular. Então a onda está vibrando transversalmente porque ela está indo na horizontal, só que sua vibração é na vertical. É um exemplo que a gente tem, ondas geradas, né, em cordas. Outra coisa também, que não tem como se errar mais, ondas eletromagnéticas, todas elas são transversais. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Onda de rádio, AM, FM, Wi-Fi, Bluetooth, IN, luz, né? Essa aqui faz a gente refletir nos objetos e a gente enxergar. Então todas as ondas eletromagnéticas são transversais. E a outra vibração que a gente tem é a mista, que é a junção de longitudinal e transversal, né, tudo numa só. O exemplo que a gente tem, até dando um asterisco aí para os meus alunos, porque às vezes eu cito outros exemplos em sala, que é o terremoto, é uma vibração mista, e a gente também tem as ondas do mar, né, porque quando a gente analisa as ondas do mar, a vibração dela é aleatória, então ela tem a junção de transversal e longitudinal, tudo numa só. É a forma dela transmitir essa energia, né? Então, voltando aqui, quando a gente fala sobre classificação, a gente está falando de direção de propagação e direção de vibração. Lembrando que propagação é movimento, a onda sai da fonte e chega no receptor. E vibração é como que essa onda sai da fonte e chega no receptor levando energia. Então, propagação a gente tem unidimensional, bidimensional e tridimensional. Vibração, como que ela vai vibrar para levar energia? Longitudinal e transversal. E quando tem a junção das duas, a gente chama isso de mista, né? Então aqui a gente fecha mais uma aula nossa, referente à ondulatória, né? Falando sobre classificações das ondas. Daqui uns dias eu vou postar outro vídeo, a gente resolvendo alguns exercícios para estar fixando melhor esse conteúdo, ok? Deixa seu like, compartilha, se inscreve aí. Valeu, abraço aí, fica com Deus. Até mais.